Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Sardenberg, estou voando daqui a pouco, então resolvi deixar gravado com medo de dar algum problema na hora de falar com você e estar entrando no avião ao mesmo tempo. Olha que essa semana, balanço da semana, né? Essa semana teve esse pacote foi falado a semana inteira e acabou saindo com algumas medidas menos do que se esperava, uma medida que se esperava muito não saiu, que foi a possibilidade de sacar do fundo de garantia para pagar dívidas, mas o governo anunciou um conjunto bom de medidas que aliviam o endividamento das empresas e reduz a burocracia, aumenta a facilidade de fazer negócios no Brasil. As empresas vão renegociar, as empresas e pessoas vão poder renegociar suas dívidas tributárias, ou pagando 20% à vista, ou fazendo tudo parcelado. E também as empresas que tiveram prejuízo nos anos anteriores vão poder descontar isso no imposto de renda a pagar, e com dívidas fiscais e previdenciárias. Já pode hoje, mas ampliaram essa possibilidade para uma parte maior da dívida. Sempre também medidas no BNDES, companhias de até 300 milhões, que agora, pequena e média empresa, antes eram 90 milhões, agora vai para 300 milhões. Elas vão poder renegociar suas dívidas, todas as dívidas com o BNDES. E, acima disso, vão poder renegociar as dívidas do PFI. E teve medidas também no FGTS, uma medida importante, que é a distribuição do lucro líquido. Parte desse lucro líquido vai para a conta dos trabalhadores, elevando, na prática, a remuneração desse dinheiro, que é muito subremunerado. E os patrões vão poder deixar de pagar aquela multa extra paga de 10% ao governo, e que era temporária e ficou permanente, agora vai ser reduzido, mas vai reduzir devagarzinho, vai demorar 10 anos para acabar essa multa extra. E tem várias coisas de redução de burocracia boas, mas não pode parar por aí. Então, o governo ontem chegou a discutir 36 medidas, anunciou 10, então tem outras que vão ficar para ser anunciadas em outros momentos. Quer dizer, isso aí é o ato de governar, né? Tem que ir sempre limpando a economia do excesso de burocracias ou problemas, tirando os obstáculos. A economia não vai retomar o crescimento amanhã por causa desse pacote, mas são medidas positivas. E o IBCBR foi divulgado essa semana. O IBCBR é aquele índice do Banco Central sobre atividade econômica. Outubro, queda de novo, 0,48%. A gente está caindo, tem 2 anos, a gente está caindo nesse buraco sem fundo, que é a recessão brasileira de 2016, 2015, 2016. A emenda da Constituição sobre o teto de gastos foi aprovada em segundo turno no Senado, com menos votos do que na primeira vez, e já foi promulgada, já está em vigor. E agora a reforma da Previdência começa a tramitar no Congresso, já teve admissibilidade. E tem muita discussão ainda, muita pressão da própria base por atenuar algumas coisas. Tem um movimento de só estabelecer idade mínima para quem vai entrar ainda no mercado de trabalho. Infelizmente, seria ótimo, mas assim, as contas da Previdência não permitem uma coisa como essa. Se for fazer isso, é melhor não ter a reforma da Previdência. Mas vamos ver como é que o governo Temer discute internamente essa questão. A popularidade do presidente Temer despencou. A Datafolha divulgou que tinha uma grande parte que estava indeciso, né, achando que o governo estava regular. Esse número caiu muito e aumentou muito os que acham ruim e péssimo, 51%. Ainda está abaixo do que a Dilma tinha, né, durante todo o segundo mandato. Ela teve de ruim e péssimo algo como 68% a 70%, mas aumentou muito o ruim e péssimo do presidente Temer. E aí já começa a se falar até de renúncia. A Marina Silva deu uma entrevista para mim, ela tem uma posição antiga, que ela defendeu já em outras entrevistas para mim também, e para outras pessoas, que ela deu entrevista, de que a única solução é eleições diretas. Quando todo mundo falava em impeachment, ela falava que a eleição direta era a melhor coisa, porque ela acha que a eleição de 2014 foi muito viciada por várias razões, inclusive pela corrupção. Ela defende, então, a renúncia do presidente e novas eleições. De qualquer maneira, tem
até pessoas da base. O Ronaldo Caiado, essa semana, defendeu eleições para o presidente, para um novo governo. Isso aí é fácil no parlamentarismo, no presidencialismo é bem mais complicado. E a Constituição não prevê eleição direta só se houvesse renúncia, ou seja, dupla vacância, como eles dizem, até o final de 2016. Depois disso, eleição indireta por esse Congresso. E continua na confusão, brigas entre o Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, essa semana mandou voltar para a Câmara aquele projeto das 10 medidas, dizendo que eles não poderiam fazer aquele tipo de alteração que fizeram. Aí o ministro Mar Mendes criticou o ministro Luiz Fux. Enfim, o presidente do Senado, Renan Calheiros, tentou aprovar o abuso de autoridade, não conseguiu. Foi uma semana cheia de tensões. Nos Estados Unidos, o Banco Central aumentou a taxa de juros. Foi tanta vez que ele falava que ia aumentar a taxa de juros, né, Sadeberg, parecia que o mundo ia acabar e tal. Tinha vários movimentos, inclusive, de saída de capital dos países mais fragilizados. Mas quando aconteceu, já estava muito previsto, já estava, como o mercado diz, no preço. Essa semana a gente teve uma perda muito grande no país, com a morte do cardeal e arcebispo emérito de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele teve um papel fundamental na denúncia dos crimes da ditadura, no amparo a pessoas perseguidas políticas pelo regime militar. Foi chamado de cardeal intrépido pelo Papa Francisco e foi em todos os textos, nos jornais, foi ressaltada a coragem que ele teve, né? A coragem, a lucidez que ele teve em um momento difícil da vida do país. Isso aí, Sartenberg, Feliz Natal para você, Feliz Natal para os ouvintes, porque agora eu só volto a trabalhar na semana do Ano Novo. Mas antes do Ano Novo, estou aqui para a gente fazer balanços e perspectivas do Brasil.